Então, essa semana eu não pude ir, né, comparecer pessoalmente, ficar de molho a semana inteira por causa do Covid. Um dos montes que chegou veio de avião, né? E no avião tinha uma pessoa sentada do lado dele, né? Tossindo, espirrando a viagem inteira, mais de 6 horas ali sentada, tossindo, espirrando o tempo todo, né? Ele pegou a doença e chegou aqui, passou para nós também. Mas ninguém tá muito doente, né? Apenas está bastante branda, né? Só um resfriado forte, né? É mais o incômodo, né? Como tem que ter o distanciamento social, né? Acaba tendo que cancelar as atividades, então um pouco de incômodo com relação a isso, mas em termos assim da doença em si não tá nada muito sério, né? Só um pouco de dor de garganta, um pouco de tosse, né? Nada demais, né? A minha mesmo já tá quase, parece que já tá regredindo, então provavelmente semana que vem eu posso estar aí, né? Pessoalmente, mas essa semana não, né? Mais por, né? Para não passar para outras pessoas, né? Ahn, Então, ontem a gente ouviu a palestra do Adrian Caliano, né, uma pergunta e resposta, né, ele trocou um assunto interessante, né, com relação ao bem-querer, né, ao amor, bem-querer, que em Pali se chama metta, né. Ah, e esse é um ponto curioso, né, diferente no budismo, até mesmo entre as tradições budistas, né, talvez, né, algumas tradições budistas realmente elevam, né, bem-querer e compaixão como a coisa mais elevada do mundo. Algumas delas como se fosse a expressão de nirvana, né? Mas na verdade não era bem isso que o Buda ensinava, né? Bem-querer é um fenômeno condicionado, é um samkara, né? Um fenômeno condicionado. Então ele não é sinônimo de nirvana, né? É uma qualidade importante, uma qualidade essencial, é uma construção mental vital, né? Para quem quer existir de maneira saudável no mundo, né? E é extremamente necessário para quem quer alcançar a iluminação, né? Mas não é sinônimo de iluminação, né? E não me parece que seja componente da iluminação, né? Uma vez que a mente alcança a iluminação, eu não tenho nenhum indício de que isso faz parte, né? Ah, mas as pessoas que a gente tem notícias que alcançam a iluminação, todas elas têm como característica muito presente o bem-querer, né? Compaixão, bem-querer. Mas isso é porque elas desenvolvem isso durante todo esse período, né? Até você conseguir alcançar a iluminação, a característica de bem-querer, o hábito mental do bem-querer é vital, né? Mas tendo alcançado a iluminação, né? Eu não acho que a mente dela é grande demais para isso, né? Da maneira que eu imagino a iluminação, né? Bem-querer é algo irrelevante para uma pessoa iluminada, na minha especulação, né? Da mesma forma que, sabe, bom e ruim se tornam irrelevantes. Quando a pessoa não tem ruim, o bom perde sentido. Então, na medida que a pessoa não tem mais ah, desejo, aversão, bem-querer é uma coisa irrelevante para ela, né? Não tem mais sentido, não cumpre mais papel, né? É uma construção mental que não cumpre mais papel, na minha opinião, né? Mas de qualquer forma, né, o próprio Buda dizia, né, entre dos fenômenos condicionados, o mais excelente, o mais elevado é sabedoria, não bem-querer. O Buda não colocava bem-querer no topo das qualidades mentais. A qualidade mental mais excelente é como é que falaria isso em português? O ápice das construções mentais, ou a construção mental mais refinada, mais valiosa que existe, mais importante que existe, é sabedoria, né? Agora, sabedoria contém bem-querer, né? Mas bem-querer não necessariamente contém sabedoria, né? Um contém e está contido, né? Sabedoria contém bem-querer, mas não está contido. Bem-querer não, sabedoria não está contida em bem-querer necessariamente. Mas bem-querer está contido em sabedoria. Então, sabedoria é maior do que bem-querer, é mais amplo do que bem-querer. Mas possui bem-querer, faz parte. Uma das características de sabedoria é a presença de bem-querer, né?
Então, e também, né, quando o Buda ensinava sobre essas qualidades mentais, ela sempre vem num grupo de quatro, né? Tem bem-querer, compaixão, a felicidade pelo bem-estar alheio, deleite no bem-estar alheio e equanimidade também, né? Equanimidade também é algo está no mesmo patamar, sabe? Não tem um que seja mais valioso ou menos valioso. Todos esses quatro têm o mesmo valor, né? Então, o bem-querer não é a qualidade mais excelente do universo, não é a verdade universal, não é a natureza primordial sei lá o que, é que as pessoas falam. E também não é a natureza primordial de Nibbana. A natureza primordial de Nibbana não se encaixa em nenhum conceito, né? Até bem-querer é pequeno demais, né, para dizer que é Nibbana, né? Nibbana não tem conceito, não tem fabricação, não tem nenhuma forma de você definir ou especificar aquilo. A única coisa que o Buda dizia com relação a Nibbana é libertação, liberdade, né? O incondicionado, né? O não-morte, né? A felicidade suprema, isso ele falava sobre Nibbana, né? Mas não falava Nibbana como a compaixão universal, o amor universal. Ele nunca definiu Nibbana com esses termos, né? Ele definiu Nibbana como libertação, Vimutti, né? E assim por diante. Então, isso né, como as pessoas, é um valor mundano, né? As pessoas gostam muito, né, de bem-querer, algo que gera prazer para as pessoas, né? E é algo com o qual as pessoas se relacionam muito bem, né? Então elas gostam muito disso, né? Então, tem muito apego ao bem-querer, tem muito apego ao amor, etc. Mas isso gera um problema, né? Isso corrompe, né, aquilo. Então, quando você fala para alguém, olha, de novo, né, algumas tradições budistas ainda acusam, né? Falam que vocês são egoístas, que vocês não têm compaixão, né? Não é bem isso, né? Aqui a gente não toma a compaixão como a única e essencial verdade da vida, né? É um dos aspectos da vida, é um aspecto importante, mas não se resume a isso, né? Compaixão é apenas um fenômeno condicionado, é uma qualidade da mente, né? Uma qualidade importante, mas não é ali que o fim do assunto, não é ali o ponto central onde todo o resto gira, né? Aquilo é uma das boas qualidades que a mente possui, mas não é o centro do assunto, né? Então, quando você fala isso, as pessoas ficam excitadíssimas, né? Falam, meu, você é egoísta, você não é, como você não é? Você não tem bondade. As pessoas... Mas eu digo o contrário, eu digo, não, dizer a verdade é a minha forma de bondade para as pessoas, porque é cruel você fazer isso com as pessoas também, né? Você, por exemplo, dá a elas a tarefa, olha, você tem que bem querer por todas, você tem que amar todas as pessoas. Independente de quão ruim ela seja, tem que amar todo mundo, né? Aí, eu acho isso uma maldade com as pessoas, se obrigar alguém a amar alguém que é assim, horrível, violento, agressivo, sabe? Tá no pior tipo de manifestação de uma mente possível, né? Você fala, não, você tem que gostar disso aqui, tá? Você tem que gostar dessa pessoa aqui, você tem que amar essa pessoa. Eu acho cruel fazer isso consigo mesmo, sabe? Se você tem essa capacidade, meus parabéns, você é uma pessoa excelente, né? Mas, para uma pessoa normal, assim, você fala, olha, esse é um dever seu, você tem que amar essa pessoa, que essa pessoa horrível, essa pessoa que está te agredindo aqui agora, que está matando você, matando seus filhos, violentando, agredindo, estuprando, essa pessoa aqui, ó, você tem que gostar dela, tá? Eu acho muito cruel consigo mesmo fazer isso. Se obrigar a isso, eu acho muito cruel. Também exigir isso dos outros, eu acho uma maldade também, né? Que você acaba se agredindo o seu bom senso para conseguir fazer isso, né? As pessoas, em geral, o que acontece quando você faz isso, as pessoas acabam fazendo uso de delusão, né? Elas contam uma história fictícia para si mesmas para poder conseguir sentir bem-querer por aquela pessoa, né? Elas acabam sacrificando bom senso, sacrificando visão clara do que está acontecendo, né? Para poder, de alguma forma, sentir compaixão ou bem-querer, né? Que eu não acho que seja muito saudável. Eu acho, como eu disse anteriormente, né? Sabedoria é mais elevado do que bem-querer. Então, sabedoria é prioridade, bem-querer é segunda prioridade, né? Então, se para sentir bem-querer você tem que fazer recurso da ignorância,
sacrificar sabedoria, então eu não acho que vale a pena. Eu prefiro sabedoria. Porque, como eu disse, sabedoria, quando aplicada de maneira correta, também vai possuir bem-querer, né? Então, numa situação como essa, sabe, a pessoa ah, poderia ter equanimidade, por exemplo, né? A pessoa poderia ter equanimidade, poderia, se ela não consegue, através da sabedoria, sentir bem-querer por aquela pessoa, ela poderia sentir equanimidade, sabe? Se é uma pessoa, olha, eu não consigo gostar dessa pessoa, essa pessoa é muito cruel, ela está torturando, matando centenas de pessoas por causa dessa pessoa. Tudo isso aqui vai acontecer, todas essas maldades, todo esse sofrimento vai acontecer, né? Então, se você tiver inteligência, sabedoria, destreza com a sua mente, é possível você sentir bem-querer para essa pessoa, não é impossível, né? Mas algumas pessoas não vão conseguir, sabe? O que vai impedir elas de conseguir isso é o que a gente chama de bom senso, né? Elas não têm uma configuração mental que possibilita isso, né? Quando é assim, tudo bem, não está perdido o caso, você pode ainda assim usar bom senso e sentir equanimidade. Falar, bom, essa pessoa está fazendo isso, mas isso vem a causa e condições, né? Essas coisas surgem graças a causa. Não é à toa que essa pessoa está agindo assim, né? E também as pessoas que estão sofrendo as consequências disso também é um pouco as causas e condições, né? Que possibilitaram ela estar experienciando esse sofrimento, né? Então, você entendendo assim, pensando em termos de lei de karma, pensando em termos de, né, a humildade, falar, bom, por mais que isso seja ruim, não sou eu que sou dono desse assunto, eu não tenho, né, não é meu, isso não me pertence, eu não posso, ah, sabe, eu não posso fazer o que eu gosto, independente das demais pessoas, né? Mesmo quando é alguma maldade, né? Você não, né, até a lei proíbe isso, não pode saber uma pessoa fazendo algo ruim, você vai lá e mata aquela pessoa, né? Só porque a pessoa está fazendo algo ruim, você não, ainda assim não lhe dá o direito de matar aquela pessoa, né? Então, você pode usar alguma forma, né, de inteligência, né, para conseguir equanimidade. Isso é mais, também é difícil para muitas pessoas, mas já está no campo do possível, né? Uma pessoa com mínimo de bom senso, um mínimo de inteligência, eu acho que consegue isso, sabe? Consegue pelo menos ter equanimidade, sabe? Mas se a pessoa conseguir ter bem-querer também, mas não é o caso que bem-querer seja melhor que equanimidade. Isso que é o que eu queria falar hoje, né? Você não tem obrigação de ser bem-querer. Equanimidade tem o mesmo valor que o bem-querer. É tão válido quanto bem-querer. O que eu digo é o seguinte: para uma pessoa que interage com o mundo ao redor, vive na sociedade, bem-querer é mais prático. Bem-querer é mais prático do que equanimidade para as pessoas que interagem no mundo, vivem na sociedade. Porque a maioria das pessoas entende bem-querer, né? Como eu falei, as pessoas gostam de bem-querer, elas têm muito apego a ele. Já a equanimidade, as pessoas não entendem, elas não conhecem a equanimidade. Se alguém demonstra equanimidade, em geral as pessoas entendem aquilo como desdém, como aversão, como nojo, indiferença, né? As pessoas nem sequer computam, né, a ideia de equanimidade na mente delas, né? Então, se você reage, você interage com as pessoas, se você reage com equanimidade, em geral as pessoas interpretam mal. Ou elas ficam perdidas, elas não sabem o que fazer. Elas não sabem reagir. O que esse cara ele não está fazendo nada? O que está acontecendo, né? Elas meio que ficam um pouco, eu acho que até um certo pânico, né? O que está acontecendo? O que é isso? Elas ficam agitadas, né? Quando você reage com bem-querer, elas entendem imediatamente, elas conseguem se relacionar com aquilo de maneira automática. Não requer esforço da parte delas, né? Então, quando você reage com bem-querer, com amizade, com amor, as pessoas entendem. É fácil, elas computam aquilo. Por mais que elas sejam pessoas maldosas, na cabeça delas aquilo encaixa, sabe? Então não causa assim um desconforto nelas, elas não ficam perdidas, elas não interpretam mal, né? Então é prático. Bem-querer é prático para as pessoas que vivem no mundo, na sociedade, né? Mas quando ele não for possível, tudo bem, ainda existe equanimidade. Não precisa se sentir culpado ou achar que você é uma pessoa ruim porque você não consegue sentir bem-querer por alguém ou por alguma situação, né? No que diz respeito ao que o Buda ensinou, se você pelo menos conseguir manter a mente equânime, você ainda está dentro do escopo da sabedoria.
Então, você vê, sabedoria inclui também equanimidade. Por isso que eu falei, né, no começo. Bem-querer está contido em sabedoria. Mas sabedoria não está contida, assim, o bem-querer ah, não é sinônimo de sabedoria. Né? Mas sabedoria contém bem-querer. Né? Só que sabedoria também contém equanimidade. Sabedoria também contém compaixão, né? E mudita, que a gente fala, que é o deleite no bem-estar alheio. Né? Então, se tem uma situação, você vê, olha, isso aqui não é apropriado sentir bem-querer agora. Tudo bem, mas pelo menos tente manter no nível de equanimidade, sabe? Não deixe cair para o nível de aversão, no nível de ódio, de raiva, de rancor. Né? Ah, porque aí sim você está saindo do nível de sabedoria, né? Você está saindo do escopo da sabedoria. Né? E também, né, se para sentir bem-querer, você vai ter que agredir a sua noção de realidade, vai ter que contar uma história fantasiosa para si mesmo, sabe? Aí não vale a pena. Sabedoria vale mais do que bem-querer. Né? Então não sacrifique sabedoria para poder sentir bem-querer. Né? Tente conciliar as coisas. Tente não, né, você tem que, como é que chama isso? Agrupar. Né? Não adianta você para curar a doença, cortar o pé fora, sabe? Você quer curar a doença e manter o seu pé ali, né? Você não quer perder o pé. Você quer curar, você está com a mão encravada, e você vai e corta o pé fora, né? Você meio que fez, não foi muito sábio, né? Então, a gente quer manter ambos. A gente quer manter bem-querer, mas a gente também quer manter sabedoria, né? Então, onde não for possível utilizar bem-querer, a gente utiliza equanimidade. Né? Ah, o que não significa, sabe? Isso eu estou falando em qualidades internas da mente. As pessoas também não notam isso, né? As pessoas não notam a diferença entre qualidades internas, né? E comportamento, né? É verdade, uma pessoa normal, né? Não há diferença entre ambos, né? Mas conforme vocês forem progredindo, aprendendo mais com relação à mente de vocês e tudo mais, vocês vão notar isso, né? Vocês podem ter uma emoção dentro de si, né? Mas expressar outra. Né? E por que você faria isso? Por simples clareza de comunicação. Né? Então, por exemplo, você está lidando com um animal doméstico, né? Ele não, ele não entende vocabulário humano, né? Ou até com uma criança, ou uma pessoa com problemas mentais. Né? Não adianta você explicar para ela, olha, você não pode fazer isso por essa razão. Né? O cachorro vai ficar olhando para sua cara, não vai entender nada. Criança também, né? Fala, olha, tem que escovar os dentes por causa das bactérias. Ela não entende essas coisas, são conceitos muito complexos para ela. Né? Ou se a pessoa realmente não consegue, está muito confusa mentalmente, tem problema psiquiátrico, não consegue processar a informação. Minha garganta está meio ruim por causa do vírus, só um minuto. Sendo que normalmente já é ruim, né? Com Covid ainda fica pior ainda. Então, nesse caso, você pode expressar raiva, você pode demonstrar dureza, né? Na sua voz, na sua afeição, né? Então você fala, fora, né? Passa. Aí o cachorro entende, ó, não é para eu fazer isso, né? Ele não quer que eu entre aqui, né? Ele entende a mensagem, né? Entrar aqui é ruim, aí ele vai embora. Então você não precisa sentir raiva para falar de maneira dura. Né? Você pode ter equanimidade e até bem querer. E ainda assim falar de maneira dura. Né? Quem tem criança, tem filho, sabe fazer isso. Né? Sabe que, né? Ou melhor, me corrija, né? Não sabe fazer isso. Deveria saber fazer isso, mas não sabe. Mas seria bom saber fazer isso. Né? Conseguir falar de maneira dura com as crianças sem sentir raiva. Né? O que acontece? As pessoas não querem sentir raiva, então elas também não falam de maneira dura com as crianças. Então as crianças não são educadas. Né?
As crianças não recebem a educação que deveriam receber porque os pais são covardes, não têm coragem de falar de maneira dura, né? Eles querem ser bonzinhos, eles querem ser perfeitos, bonzinhos, eu não quero ser um pai ruim. E aí não tem coragem de ir, né, até onde tem que ir, né? Então as crianças não são educadas, né? Quando elas não recebem o que elas precisavam, precisavam de uma mensagem clara, olha, você não pode fazer isso, né? Elas não recebem essa mensagem, então elas não são educadas, né? Até só quando elas conseguem começar a entender frases, entender conceitos, só aí que elas vão conseguir ter algum tipo, né, de relacionamento com o que é que pode e não pode fazer, mas às vezes aí já é um pouco tarde demais, né? Ela já desenvolveu um mau hábito de egoísmo, de prepotência, né? Que aí para corrigir isso lá na frente é bem mais difícil, né? Você poderia estar sendo educado desde criança, desde pequenininho, já poderia estar recebendo essa educação, né? Aprendendo a ser educado, aprendendo a ser respeitoso, aprendendo a ser atento e cuidadoso, mas não deu só porque os pais não tinham coragem de fazer, né? Então agora só quando grande é que aí que eu tenho que tentar explicar para ela, mas já estabeleceu um mau hábito, já é bem mais difícil corrigir isso, né? E faz a pessoa desperdiçar tempo, né? Durante todos esses anos ela vai ser uma criança que ninguém gosta daquela criança, ela vai chegar na adolescência com um mau hábito que talvez não consiga ser corrigido, né? Então é covardia, eu digo que é covardia, sinto muito, mas a palavra é essa, sabe? É covardia e é incompetência. Os pais não têm coragem, não têm competência em ser pai, então eles não conseguem fazer direito, né? Por esse egoísmo, sabe? Eu quero ser uma boa pessoa. E dane-se vocês. Eu quero ser uma boa pessoa e vocês que se dane. Eu não vou fazer nada que possa ser caracterizado como maldade. Eu não vou falar de maneira dura, não vou dizer não, e vocês que se dane. É, só para as crianças carregar esse fardo, né? Porque os pais não querem botar a mão no negócio, né? Então, eu digo que é uma incompetência assim, humana, né? A pessoa não tem capacidade de utilizar o todo, né, da sua capacidade como ser humano. Ela só consegue utilizar esse tanto. Tudo bem, é um tantinho que se chama bondade, mas bondade não é sinônimo de perfeição, sabe? Bondade é apenas uma característica, né? Uma coisa que eu estava conversando, estava explicando para esse monge que ele veio de fora do país, né? E eu estava explicando para ele, né, algumas coisas das religiões de matriz africana no Brasil, né? Uma coisa que eu sempre achei muito bacana, né, nessas religiões é que elas não negam a existência do mal, sabe? Elas não tentam reprimir o mal tem que ser extirpado. Não, o mal faz parte, né? Existe o bem e existe o mal. Eles são energias que existem no mundo. E elas interagem entre si, elas têm que ser respeitadas, elas têm direito de existir, sabe? E elas podem ser manipuladas, elas podem ser trabalhadas, tem que aprender a conviver com isso, trabalhar com isso, sabe? Então, dentro dessas religiões, em geral, eles têm um local para o mal também, para as coisas que as pessoas de origem cristã, judaico-cristã, entendem, não, isso aqui é mal, então isso aqui tem que ser estipado, não pode existir, tem que ser suprimido, né? Não, o mal existe, faz parte. A gente aprende a lidar com ele de maneira sábia, né? Então, eles não têm assim, não demonizam, né, coisas. Eles tentam. Existe um papel para essas coisas todas. Então, eu acho interessante. Eu estava até falando quando a Jan Paston estava visitando o Brasil, né? Falando com isso, com ele, como o Brasil é um país novo, assim, né, recente, mais ou menos, ou não é mais também, destruiu tudo que era antigo, né? E construiu na época da década de 50, 60, né? Tudo foi destruído e reconstruído, né? Então você vê, né, não tem a arquitetura assim antiga, né? A arquitetura mais moderna, a partir dos anos 50, tem uma nova vertente, assim, tem uma nova roupagem, né? A arquitetura antiga tem um certo aspecto sombrio nela, né? Tem aquelas imagens dos gárgulas, tem uma coisa assim que dá a impressão que as pessoas não tinham aversão, né, a essas coisas mais escuras, tal. Ela é uma coisa assim mais fazia parte da vida, né? Já a arquitetura moderna é aquela coisa chapada, clara, linhas claras, não dá espaço para mais nada, assim, né? Só aquilo que é aceitável, né? Não tem, não sei, difícil expressar isso, mas eu penso um pouco assim às vezes, né? Ah, então, de qualquer forma, né? Então,
ter bem-querer, ter equanimidade, não significa que você não possa se expressar de maneira que seja entendido, né? Se a pessoa, para a pessoa entender a mensagem, você tem que falar de maneira dura, você pode falar de maneira dura, né? Não é maldade, é uma questão de clareza em comunicar-se, né? Mas você falar de maneira dura por raiva, aí eu acho que já é um problema, né? Então, quando você tem. E também, né? Quase sempre, né? Falar de maneira gentil, né? Ou de maneira simplesmente clara, né? Nem dura, nem colorida. É bem mais útil, bem mais produtivo, né? Dá mais certo. Falar com gentileza, falar com educação, falar com clareza, dá mais certo. Mas em algumas situações pode ser necessário você falar de maneira dura, né? Mas você tem essa visão, né? Eu estou apenas me expressando, né? Como a mensagem não chegou do outro lado, né? Então eu vou repetir a mensagem com uma nova forma e ver se agora a pessoa capta, né? O que eu estou tentando dizer. Eu estou tentando dizer eu não quero que você faça isso, né? Talvez você não tenha entendido antes, eu vou repetir de novo. Agora vê se você entende agora. Não faça isso, né? E assim por diante, né? Então não há impedimento nenhum, sabe? As pessoas têm medo de bem-querer, têm medo dessas boas qualidades, que elas acham que se eu desenvolver essas boas qualidades, eu não vou conseguir funcionar na vida, não vou conseguir ser uma pessoa na sociedade, não vou conseguir educar meus filhos. Você não vai conseguir fazer essas coisas se você for burro. Desculpa a palavra, mas, de novo, é só por clareza, gente. Eu não tô com raiva de vocês, né? É só por clareza. Se vocês forem burros, aí sim, vocês não vão conseguir fazer, mas com inteligência não tem impedimento nenhum, sabe? Sabedoria não impede ninguém de ter sucesso na vida. Sabedoria é o contrário, né? As pessoas não têm fé em sabedoria, as pessoas não têm fé em boas qualidades da mente, né? Elas têm fé em raiva, elas têm fé em egoísmo, né? É uma coisa que requer você dar um voto de confiança, né? Tem que ter fé em boas qualidades da mente, tem que ter fé em sabedoria. Sabedoria funciona, né? Tem que ter fé nisso, tem que ter fé em si mesmo, né? Eu consigo desenvolver algo melhor que isso, é possível. Quando eu estava uma vez visitando outro país, uma pessoa me perguntou sobre isso, né, com relação aos filhos. A minha pergunta foi feita para Giancarliano, essa história de ontem ficou na minha mente por causa disso, né? Essa mesma pergunta me foi feita, né? E a minha resposta foi diferente, mas eu acho que igual, né? A pessoa perguntou, né, com relação aos filhos, né, como é que eu amo muito meu filho, como é que eu não consigo não sentir medo e preocupação, né? Não consigo evitar sentir medo e preocupação, porque se eu não sentir medo e preocupação, como é que eu vou cuidar dele, né? Eu falei para ela, né, a pessoa falou, você vai usar sabedoria e bem-querer, né? Você já tem bem-querer pelo seu filho, então essa parte está feita. A parte do bem-querer está feita, então essa parte está cumprida. Agora, sabedoria, né? Se você não tem, desenvolva, né? E aprenda a confiar em sabedoria, né? Mas eu digo o seguinte, se vocês conseguem usar um telefone celular, você já tem sabedoria o suficiente. Inteligência não está faltando. O que está faltando agora é botar em prática e ter fé, ter confiança, né, de que a inteligência funciona. Hoje em dia eu não acho que as pessoas sejam muito burras, não, elas têm inteligência suficiente. Agora falta aprender a usar essa inteligência e aprender a ter fé, né, que essa inteligência é valiosa e ela funciona, né. Bem-querer, em geral, se for no caso de mãe e filho, geralmente tem, né? Se não tem, então precisa desenvolver, porque realmente é vital, né? Então, se você vai cuidar do filho, você tem que pegar o que há de melhor em si para cuidar do seu filho. Não deixe a educação dos seus filhos na mão da ansiedade e do medo. É que essa reclamação dela era essa, ela sentia muita ansiedade, muito medo, né? Não deixe medo e ansiedade criar o seu filho, né? Se você gosta do seu filho, você tem amor por ele, então bota sabedoria e bem-querer como responsáveis pela educação dele, né? Não abandone o seu filho na mão do medo e da ansiedade, né? Então é só uma questão de você fazer o mesmo trabalho, só que melhor, né? O mesmo trabalho que vai ser feito antes, agora quem vai fazer o trabalho é uma pessoa melhor do que aquela anterior, né?
E tudo isso se, e tudo isso se conecta diretamente também à prática de meditação. Né? Então, as pessoas vieram aprender a meditação, estão ouvindo essa conversa, mas o que isso tem a ver com meditação? Tem tudo a ver com meditação. Porque, pessoalmente, eu não ensino meditação na forma de uma maneira de você tentar hipnotizar a sua mente, tentar enganar a sua mente a ficar pacífica. Né? A mente pacífica, a mente da meditação, a mente concentrada, ela deveria vir de saúde mental. Quando a mente possui saúde mental, então a mente se concentra em meditação, ela concentra no objeto de meditação, ela alcança estados sutis, né, de consciência, ela se concentra em samadhi. Então, mas isso vem como consequência de uma mente saudável. Né? Eu não acho que seja saudável você forçar a mente a ficar pacífica, tentando forçar a mente, né, de uma maneira ou de outra, usar alguma técnica para enganar a mente a ficar pacífica. Né? Na verdade, eu acho que isso é nocivo, você danifica a mente ainda mais. Né? Se você tem uma mente caótica, você deveria sofrer. É bom que você sofra. Se a sua mente é realmente doentia, é bom que você sofra. Você não deve fugir desse sofrimento. Né? Porque esse sofrimento é o que impede você de ficar pior. Né? É o que vai te motivar. E ele também te dá o ponto de referência. Falando, olha, eu estou melhorando sim ou não? É só você olhar o sofrimento. Se ele está ali ainda que você não conseguiu quebrar, atravessar, você está dentro da lama ainda, né? Que nem está tá atolado num lama, como é que chama o negócio? Areia movediça, né? Está atolado na areia movediça. Então você vai caminhando em direção à margem, né? Durante o seu caminhar, você ainda sente aquele peso, né? Aquele peso te puxando para baixo. Mas você vê o seu objetivo, né? Você vê a margem, fala, eu estou caminhando em direção à margem. Não cheguei ainda, né? Mas você tem noção do que está fazendo, né? Agora, quando você sai da margem, você sai da areia movediça, aí você sente o alívio, né? A sensação de leveza, aquele peso desaparece, né? Aquela coisa puxando as suas pernas desaparece, né? Então tem um período, né, que você ainda está pesado, não consegue sentir bem-estar, mas aí você tem visão, né? Você entende o que está fazendo, você tem visão, você compreende o que o Buda ensinou, você compreende o que está sendo feito. Então você persiste, você perdura, até você conseguir chegar na margem. Aí você sai, aí você sente o alívio, né? Então, é só ali que você pode sentir o alívio. Você não deveria sentir alívio antes. Você está dentro da areia movediça e não está mais sentindo peso, alguma coisa horrível está acontecendo. Alguma coisa medonha está acontecendo. Se você está na areia movediça, tem que sentir peso. Tá? É o correto, é o apropriado sentir peso. Você só deveria sentir alívio quando você sai da areia movediça. Senão, alguma coisa muito, muito, muito errada está acontecendo, entendeu? Então, não é ruim o sofrimento. Mesmo que você está praticando meditação, praticando budismo, ainda não está sentindo alívio, tudo bem. Você tem visão do que está fazendo, você sabe para onde está caminhando, você entende qual é a sua meta, né? Então você caminha naquela direção. Né? Mas alívio não é algo que você força a acontecer. Alívio surge quando for o momento apropriado para que ele surja. Quando a mente tiver saúde mental suficiente, ela vai sentir bem-estar. Isso é normal para ela. Ela vai parar de ser tão agitada. Ela vai ser fácil de trabalhar. Ela vai ser fácil de concentrar. Ela vai ser tranquila, né? Obediente, fácil de guiar, né? Você coloca, ela fica, ela não é arredia e revoltada, né? Ah, isso é um dos problemas, né? Principalmente entre os leigos, mas também alguns monges sofrem disso, né? Mas entre praticantes leigos é muito mais comum, né? As pessoas não conseguem sair da areia movediça, né? Elas praticam, 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 mas não leva a sério ou não bota, não sei. Talvez seja uma questão assim de karma, sabe? Elas não têm as causas e condições para colocar interesse suficiente, né? Ou para que aquilo é que nem acender uma fogueira esfregando duas varas, né?
Você esfrega, 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 mas não é assim. Quantidade de vezes, o que define se o fogo vai acender ou não é o número de vezes que você esfregou, né? Também tem uma questão de intensidade, de conseguir suster aquilo durante um período contínuo, né? Você esfrega uma agora, para, esfrega mais uma vez, para, esfrega mais uma vez, para. Aquilo não gera massa suficiente de energia para que a chama se manifeste, né? Então, às vezes, a pessoa pratica 20 anos e não experiencia nada, não consegue sair, sabe, do nível. E aí elas perdem fé, ela fala, o budismo não funciona. Ela perde fé no budismo, né? Ela fala que o budismo não funciona. Mas não é isso, é que elas não fizeram, não geraram massa de energia o suficiente para que haja, né, essa quebra, que ela consiga sair da lama, né, e pisar em terra firme, né? Então é muito comum, né, as pessoas desistem, né? Chega depois de muitos anos, concluem que não funciona. Mas não é que não funciona, é que elas não geraram, não fizeram direito, né? Basicamente não fizeram direito, não houve ah, não houve energia o suficiente, não houve, como é que chama? Comprometimento, seriedade o suficiente, visão do que está sendo feito, né? Então a pessoa faz um pouco, larga um pouco, faz um pouco, larga um pouco, faz no fim de semana, faz, mas aí vai largamente para ir pensar em coisas que poluem, que destroem, né? Qualquer boa qualidade que ela desenvolveu, ela joga na mão da vaidade, né? Que ele, em vez de virar algo saudável, vira vaidade. Mesmo quando ela consegue algum bom resultado, a vaidade vai lá e come tudo, né? A vaidade come aquele negócio inteiro, né? Mesmo quando ela consegue algum pouquinho de bom resultado, aquilo é destruído pela vaidade. Ou a pessoa, né? O estilo de vida dela é imerso, né? Em prazeres sensuais, então aquilo é que nem você tentar acender uma madeira molhada, sabe? Você bota o fósforo e a madeira não pega fogo, né? A madeira está imersa, está num ambiente. Tem uma goteira em cima da madeira, por mais que você bote fogo embaixo, e em cima tem uma goteira, então a madeira não pega fogo, né? Então as pessoas praticam meditação, mas ao mesmo tempo vão destruindo, né, as chances de ter progresso, né? Graças aos maus hábitos, ou os apegos, né, que ela tem. E também vaidade, né? Vaidade é algo terrível também, né? Algo que ocorre muito. As pessoas têm algum progresso e aí a vaidade vai lá e come tudo, não sobra nada, né? Então, por isso que eu falo para as pessoas, não fique falando, não fique conversando, não fique contando para os outros. Se você teve alguma experiência com meditação, guarde para si mesmo. Não fique nem pensando muito a respeito, deixe de lado, né? Porque as pessoas adoram, né? Esse negócio. Eu tive insight, fica ali, ou fica contando para os outros, ou fica pensando, meu insight, eu tive. Meu, esquece. Cala a boca, bota isso na respiração e segue em frente. Esse tipo de coisa só sabota a si mesma, não é útil, né? Você só está dando mais oportunidade para as quilesas irem até lá e destruírem tudo que você construiu, né? Então, boa prática é a prática silenciosa. Silenciosa e para frente, é isso, né? É isso que é uma boa prática. Cala a boca e segue em frente. Esse que é o melhor. A melhor atitude é essa, sabe? Fique quieto e continue praticando. Só isso. Não pense demais, não fique analisando, não fique contando histórias para si mesmo sobre o que é que você experienciou. Eu vi isso, eu vi aquilo, isso aqui deve ser aquilo outro. Fique quieto e continue seguindo em frente. Melhor coisa que tem, né? Essa é a coisa mais produtiva, né? É essa. A atitude mais produtiva é essa. É isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Só ligar o microfone e perguntar. Pois não? A eliminar toda a floresta do desejo, e não apenas algumas árvores, como que Buda, quais maneiras que os foi orientado a fazer isso? Eu não peguei a primeira parte do negócio de como é que é? Iluminar o quê? Quando nos é orientado a eliminar toda a floresta do desejo, e não somente algumas árvores, quais são as maneiras, né, como fazer na vida corrente para trabalhar isso? Eu não conheço essa instrução, né, de iluminar algumas árvores do desejo.
Como é que é? Qual seria o propósito disso? Tenta falar assim de uma maneira assim, mas eu não conheço esse ensinamento. Provavelmente não é algo do budismo Theravada. Qual seria o propósito disso? Na verdade, não é iluminar, é eliminar. Eliminar. Ah, entendi. Eliminar. Tá bom. Ah, ué, você faz a mesma coisa que você faria com uma floresta. Se eu quero eliminar essa floresta inteira, o que que você faz? Você vai de árvore em árvore, sabe? Você pega um, vai cortando, depende das ferramentas que você tem, sabe? Se você tem um trator, você vai de trator, mas também, mesmo com o trator, você vai de árvore em árvore, né? Se você vai tacar fogo na floresta, também você vai tacar fogo aqui nesse ponto, você pode atacar fogo em vários pontos, mas é sempre de ponto em ponto, sabe? Você acende aqui, acende ali, acende lá, então é de ponto em ponto. Mas se você é uma pessoa assim que não tem, sabe, nós estamos no começo do trabalho, nós não somos muito hábeis ainda, não somos muito experientes, né? Então nós somos semelhantes a uma pessoa que tem um facão na mão, sabe? A gente não tem um trator, nós somos um grande mestre, sabe? Tem muito karma já de vidas passadas, já nasceu nessa vida assim na bica do gol, é só chutar e fazer gol. Então você pode dizer o cara tem um trator, o cara tem um lança-chamas, né? Mas nós não, nós estamos aqui com um facão na mão e o nosso facão está meio enferrujado ainda por cima. Então o que a gente faz? A gente faz o que dá para fazer, vai pegar o que está na nossa frente, sabe? Ver qual é o desejo assim mais óbvio, qual é o desejo e também o desejo que você, olha, isso até eu que sou burro consigo enxergar que isso aqui é ruim, sabe? Não precisa pegar nada muito esotérico assim, né? O desejo pela existência, o desejo... Não, olha, vamos manter no chão nível, no nível de chão aqui, né? Isso aqui é burro demais, né? Até eu que sou burro consigo saber que isso aqui é ruim, né? Então vamos trabalhar isso aqui, esse mau hábito. Esse mau hábito, vamos trabalhar isso aqui, né? Quer seja alguma inveja besta, alguma impaciência boba, alguma coisa assim que você vê, sabe, meu, isso aqui é muito. Até eu consigo enxergar que isso aqui é ruim, né? Então vamos pegar esse cara aqui primeiro. Vamos trabalhar com ele, né? Aí você trabalha esse desejo, né? Essa é a coisa negativa. Não precisa ser um desejo, porque aversão nada mais do que um desejo insatisfeito, né? Se você olhar de maneira correta, né? A aversão é só isso, é um desejo que não se satisfez, então ele azeda e vira raiva, né? Então por trás de toda aversão tem um desejo insatisfeito, né? Então não precisa ser desejo, pode ser qualquer coisa, qualquer má qualidade da mente que você enxerga com clareza e você consegue reconhecer, não, isso obviamente isso aqui é ruim. E você vê, não, olha, isso aqui é ruim, eu acho que consigo lidar com isso aqui. Então você pega aquele primeiro, sabe? Começa pelo aquilo que está ao seu alcance e é aquele que você sente confiança em si mesmo, né? Porque até coisas bestas, sabe? Você pega, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de tomar café. Só isso. Por quê? Porque sim. Porque eu quero aprender a largar um apego. Não tem nada contra o café, não é crime beber café. Café é saudável, ok, maravilha. Eu vou fazer só como um exercício. Eu vou treinar a minha mente a abrir mão de algo que ela gosta. Então você faz isso, né? Aprende com esse processo, vai ter um desafio, vai ter uma dinâmica, ver que tipo de sabedoria você possui, como é que a sua mente lida com o problema, quais são os mecanismos que ela tem, sabe? Tenta aprender mais sobre si mesmo, né? Ver para você não desperdiçar muito tempo tentando seguir, imitar os outros, sabe? A melhor sabedoria que tem é a que você possui, né? Qual é a melhor ferramenta que existe? A sua, né? Porque essa você tem. Não adianta eu ter uma ferramenta fantástica que está lá na loja e você não tem dinheiro para comprar. A melhor ferramenta que tem é que está na sua mão. Essa que é a melhor. A que está lá longe, não, sabe? Então você trabalha com o que você tem, né? E aí quando você trabalha, a sua ferramenta fica afiada, né? Você fica hábil, né? Você ganha experiência, né? Que você aprendeu hoje, você vai usar de novo amanhã. No próximo desejo, no próximo desafio que vier, você já vai ter um pouco mais de experiência, um pouco mais de ferramentas para lidar com aquele outro. Você vai fazendo, até isso virar um hábito, sabe? Um por um, um por um, um por um, com o tempo vira um hábito da sua mente. Ela simplesmente está ali o tempo todo, atenta, olhando, e sempre que ela vê algo errado, ela vai pum, e corta, né? Conforme você vai fazendo isso, as coisas que agitam a sua mente diminuem. Então fica rápido, porque a mente nota, sabe, que tem uma tensão aqui, eu tô desconfortável.
As pessoas não notam atualmente porque elas estão sempre desconfortáveis. Elas acordam de manhã e a mente já é um caos desde manhã e até a noite. O único alívio que ela tem é quando elas ligam uma música, né? Que aí é como se fosse um trator que passa por cima, né? E aí aquela bagunça toda meio que fica suprimida, né? Mas ou quando elas dormem, né? Mas assim que você desliga a música, desliga a internet, volta para aquele caos inteiro, né? Mas se você vai cortando esses que a gente chama quilessas, né? Essas perturbadores da mente, sei lá como é que você quer chamar isso, a mente vai ficando cada vez mais pacífica, fica mais tranquila. Quanto mais pacífica ela é, mais fácil é notar quando você está errado, quando tem alguma perturbação, porque você vê a diferença, né? Ela estava tranquila, agora ela não está. O que aconteceu? Aí você, olha, eu tô pensando errado, eu estou criando uma expectativa irrealística, eu estou, sabe, você vê que tem algo errado e você consegue trabalhar cada vez mais, sabe? É uma coisa assim que nem uma fogueira, sabe? Você bota uma chama pequena, aquela chama vai crescendo, a própria chama cria as condições para que o fogo aumente. A própria chama vai criando calor, vai secando a madeira, né? A própria chama cria as condições para que o fogo aumente, né? Então é a mesma coisa, conforme você começa o trabalho, o ato de trabalhar cria condições para que o trabalho se acelere e se expanda e você fique mais fácil e mais rápido, até o ponto de ficar automático. Chega uma hora que é natural, ela somente faz isso sem você querer, sabe? Ela está sempre fazendo isso porque é o hábito dela fazer isso. Então é uma coisa que fica meio que automática, né? Então é isso, né? Você começa de um vira dois vira três vira. A partir de um certo ponto já não é mais uma adição, né? Dois, três. Certo ponto começa a virar multiplicação, né? Três vira seis vira 12. Aí vira uma conta exponencial, né? 12 vira 12 vezes 12, não sei qual seria 12 elevado ao quadrado, 12 elevado ao cubo, 12 elevado, etc, né? Então é uma coisa que não é uma progressão linear, é uma progressão exponencial. Então vale muito a pena, mas quem tiver humildade já tem a primeira ferramenta, que é começar do zero, né? A maioria das pessoas não consegue porque elas querem já ser fantásticas ali de cara, né? Quem que tem a humildade de começar do zero? Quem que tem a humildade de ser burro? Olha, eu vou sentar em meditação e eu fico na minha, fico escapando e eu não vou desistir. Eu vou ser esse cara ridículo aqui sentado e a mente fica escapando, mas eu não vou embora, eu vou ficar aqui. A pessoa consegue persistir, né? Ter a humildade de ser burro, ela consegue chegar a ser inteligente, sabe? Agora, se a pessoa não tem a humildade de ser burro, ela nunca vai virar inteligente, ela vai ser sempre um burro, um burro que não está ciente, né? Que nem aquela só sei que nada sei, né? Se a pessoa entende esse tanto, ela já tem uma certa sabedoria, né? Só sei que nada sei, ok, já começamos de algum lugar, né? Já há alguma coisa, né? Não é a mesma coisa, que não é tão boa quanto a sabedoria do Buda, né? Mas melhor do que nada, sabe? A gente começa por aí, né? Eu sei que não sei, eu sei que eu preciso começar por aqui, né? Então a pessoa tem a porta aberta, sabe? Se a pessoa tem pelo menos humildade, a porta já está aberta, já é alguma coisa, né? Por aí.